Olá, meus amigos. Hoje nós vamos dar início à análise do primeiro capítulo de 1 Coríntios, a parte inicial onde começa com uma saudação que Paulo faz. Os três primeiros versículos do capítulo 1 vai dizer assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai iniciar a sua carta aqui em 1 aos Coríntios, assim como ele inicia as demais cartas, apenas algumas ressalvas aqui, dá para a gente ver algumas diferenças, Eu disse para vocês que Paulo ele chega a ser questionado o seu ministério pelos coríntios. E essa carta ele já começa dando uma ênfase um pouco maior do que as demais cartas. O texto vai dizer assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É como se ele começasse já desde o início fazendo uma defesa do seu ministério. O início da saudação, o início das cartas, ele sempre apresenta três pontos. O primeiro, quem está escrevendo, e é por isso que ele sempre começa dizendo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, o apóstolo do Senhor. E segundo ponto, ele vai sempre apresentar a quem ele está escrevendo. No caso aqui ele vai dizer aos irmãos que estão em Corinto e a todos os demais. Ou seja, a carta ele vai estender como sendo de um padrão religioso, como sendo algo a ser aproveitado pelas demais igrejas. Então ele vai dizer, ele vai especificar para quem ele está escrevendo. E o terceiro ponto que é inicial, que é a bênção, a parte da saudação em si que ele faz. Então, ele começa aqui já dando uma ênfase maior do que as demais cartas ao seu ministério, justamente porque o povo de Corinto estava naquele momento que muitos questionavam esse ministério de Paulo. E é por isso que ele começa assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo está mais ou menos que dizendo assim: eu sou apóstolo de Jesus, mas eu fui chamado por Deus. E se você tem aí um questionamento, se você não acredita no meu ministério, você tem a reclamar, então vai reclamar para quem? Para quem me colocou como apóstolo. Vai reclamar para Deus. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E agora ele vai dizer assim: e o irmão Sóstenes. Se você começar a olhar as cartas de Paulo, as introduções, e o final das cartas, você vai perceber uma coisa muito importante. A forma que Paulo apresenta os seus companheiros, os líderes, as pessoas que ajudavam Paulo em seu ministério. Ele vai colocá-los sempre na carta, ele vai direcionar a carta e colocar citando aí os seus amados amigos, irmãos. E me chama a atenção que Paulo ele tem uma visão bem criteriosa com relação à hierarquia, mas ele tem uma visão realmente de líder. E aqui Paulo já era um pouco de idade, Paulo já estava aí com seus dias um pouco mais avançados, então ele já estava um pouco mais velho, não é o Paulo perseguidor de Estevão, ele já está aqui um pouco mais velho, e você vai ver que Paulo ele já dá uns conselhos sábios e você vai perceber algumas coisas em relação a essa liderança muito forte, no início das cartas e no final. Ele sempre começa as cartas dando graças a Deus pela vida dos seus irmãos, dando graças a Deus para aqueles que ele está escrevendo. Veja que Paulo vai descer o chicote aqui na carta de Coríntios, ele vai repreender, ele vai ficar bravo aqui, você vai, ao longo da análise, você vai perceber quanto Paulo vai ser duro às vezes, mas ele começa primeiro como um mensageiro da paz. É por isso que ele vai dizer graça e paz, porque ele aqui está na condição de um mensageiro da paz. E ele vai apresentar isso como ninguém. Paulo ele vai tratar de assuntos aqui muito duro, como nós sabemos, mas veja que ele começa defendendo já o seu ministério, e agora ele apresenta aqui o irmão Sóstenes, Ou seja, com certeza é alguém conhecido da igreja de Corinto, é alguém que faria relevância de Paulo estar levando essa saudação, entregando essa saudação juntamente com ele. E acredita-se, muitos estudiosos acreditam-se que esse Sóstenes é o mesmo que está lá em Atos 18. Nós temos o período que Paulo estava em Corinto durante 18 meses, pregando, anunciando que é o período que ele constitui a igreja, e lá nós temos um judeu bem perseguidor da igreja, que vai levantar acusações contra Paulo, vai levar Paulo diante do tribunal romano,
Mas Paulo não vai ser julgado, os romanos não querem saber de julgar nada de religião, porque ainda não tinha começado a perseguição pelos romanos. A perseguição dos cristãos nesse momento era apenas dos judeus. E Paulo vai ser absolvido, lá fala que esse Sóstenes vai ser espancado, mas o texto não diz nada de uma conversão dele, nem nada. Certo é que o povo de Corinto conhecia ele, mesmo porque está sendo citado, entregando uma saudação, né? Para quem me conhece, eu não gosto aí de conjecturas, né? Então, nada além do texto, só a escritura. A escritura é muito rica, nós temos muito o que dizer para ficar inventando coisa, né? Então, alguns vão dizer que esse Sóstenes é o mesmo de Atos, né? Mas por enquanto aqui dentro do texto nós vamos apenas ater ao que está no texto, né? Se não diz isso, nós não vamos chegar a essa conclusão, tá bom? Sóstenes, alguém conhecido da igreja de Corinto, né, em que está entregando aqui uma saudação. E Paulo coloca os seus companheiros sempre nas saudações, né, às vezes Timóteo, e por muitas vezes Timóteo, né, e ele vai colocar os seus companheiros ali, os líderes ao seu lado, né, como um verdadeiro sábio que Paulo era. Paulo vai inclusive ensinar, né, como deve ser esse portar dos líderes. Veja que a igreja de Corinto tem o Paulo aqui como uma liderança maior, né? Vai colocá-lo como realmente o fundador da igreja. Tanto que esses problemas que havia na cidade, na igreja em Corinto, ele vai chegar até Paulo não pela liderança. Vê que Paulo vai dizer um pouquinho mais à frente que conforme a família de Cloe o havia dito, né? E a partir lá do capítulo 7, aparentemente outras cartas que ele havia recebido. Então, mesmo não sendo ele o líder da igreja naquele momento, né, ele já estava em outra cidade, já estava em Éfeso, não morava mais em Corinto, ainda assim ele recebe carta, ele vai posteriormente, né, como a gente já falou anteriormente, ele chega aí novamente a Corinto, escreve depois outra carta, enfim, Paulo está sempre acompanhando de perto essa missão, e veja que nem por isso ele se coloca como a autoridade, né? Veja que em Atos você vai encontrar os apóstolos se reunindo, então ele tem uma visão de liderança muito boa, e ele vai sempre começar suas cartas apresentando essa liderança, colocando eles como companheiro, como pessoas que estão ao seu lado aí na caminhada. Isso é muito importante. Tá? Você vai ver muito isso em Paulo, né? Paulo, quando ele vai escrever, por exemplo, a Timóteo, capítulo 3, ele vai explicar como tem que ser o líder, como que tem que ser esses companheiros, esses líderes da igreja, tanto o bispo, ele vai falar de bispo, ele vai falar de diáconos, né? Logo em seguida ele fala primeiro dos bispos, depois dos diáconos. E aí ele vai apresentar como tem que ser o padrão de vida, que tem que ser santo, irrepreensível, não pode ser dado a mentira, tem que ser pessoas entregues a uma vida cristã, né? E ele vai apresentar tudo isso de uma forma como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro líder, sabendo delegar, sabendo dar funções, né? Então Paulo ele tem essa visão, né? Ele apresenta que ali você vai ter uma ideia para juntar todos aqueles atributos, né? Nos parece que é necessário que seja uma pessoa mais velha, mais experiente, por isso que ele diz que vai ter que ser, que tem que ser alguém casado, marido de uma mulher, tanto ao bispo quanto ao diácono, né? Tem que ser casado, marido de uma mulher, que seja bom chefe de casa, ele fala isso ao bispo, né? Isso nos dá a ideia de que essas pessoas precisam ter uma experiência para estar nessa área de liderança, né? E é por isso que as igrejas geralmente, a grande maioria, não constituem líderes, né, seja de qualquer um, ao diaconato, ao presbitério, a ser pastor, pessoas que sejam muito jovens ou que sejam solteiras, porque o texto ele nos traz ali alguns manuais, né, algumas formas os padrões que tem que ser observado pela igreja. E veja que Paulo tem uma visão de liderança muito boa. Mesmo ele recebendo essas cartas, as pessoas tendo ele como líder, como aquele que gerou a igreja, né? Aquele que foi lá e plantou e tudo. Ele vai falar, inclusive, citando essa palavra que foi ele que plantou, mas a glória não é dele, né? Paulo entende isso e coloca os seus companheiros, inclusive nas saudações finais. Se você pegar as cartas, ele sempre vai dar uma saudação final, citando vários irmãos, e ali ele mostra a fraternidade, ele mostra a união. Essa era a visão de Paulo, um pastor experiente, um teólogo, né, um grande teólogo e, obviamente, pastor, né, que estaria dando aí diversos conselhos à igreja. Então ele vai enumerar isso dizendo, né, colocando sempre nas cartas os irmãos. Quando você lê a partir de hoje as cartas que Paulo escreve, observe quanto ele cita esses amigos, esses irmãos, e ali você vai ver Paulo exercendo esse amor pelos líderes, pelos companheiros, né, de liderança. Né? Paulo não vai ser impositivo. Né? Veja que a carta ele vai começar, se você analisar desde o início, você vai ver que Paulo está dando conselhos. Paulo não está obrigando, né? Ele não é um líder
que vai, eu sou o chefe, eu que mando, porque a decisão é do pastor, a decisão é de não sei quem, a decisão é minha, que sou o fundador da igreja, e eu quem decido. Paulo não faz isso. Ele tem uma visão de liderança maravilhosa e invejável, né? E agora ele vai continuar dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Agora ele está direcionando, né? Então o primeiro ponto, a apresentação que ele faz. O segundo ponto, ele diz para quem ele está escrevendo. Agora ele vai dizer, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Aqui me chama a atenção, porque aqui me parece que ele está citando, né, a velha aliança lá, Levítico 11, 44, 45, em que o Senhor Deus vai se apresentar e dizer assim, eu sou o Senhor, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E agora Paulo está dizendo exatamente isso, olha. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Paulo está colocando eles nessa condição que Deus havia ordenado lá na velha aliança, que o povo fosse, que o povo se santificasse e fosse santo. E agora Paulo está colocando eles como eles já tendo alcançado isso, né? Olha que maravilha. Com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aqui Paulo está estendendo a aplicabilidade dessa carta. Então, a carta de 1 Coríntios não pode ser aplicada apenas aos coríntios. Agora ele está estendendo essa aplicabilidade, porque primeiro ele se apresentou, quem está escrevendo, e agora ele está dizendo para quem que ele está escrevendo. E ele aumentou essa aplicabilidade, não é uma carta exclusiva, tá? Não é uma carta que é só para a igreja de Corinto, tá bom? O terceiro ponto, que agora ele vai dizer, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, aqui ele vai juntar duas partes da aliança, graça e paz, né? Nós temos que, na velha aliança, a saudação era essa, né? O Senhor, lá em Números 6, 26, né, ele vai dizer que o Senhor erga sobre ti a tua face e vos dê a paz. Essa é a saudação que nós temos na velha aliança em hebraico, né? Ele que erga o seu rosto, erga sobre ti o teu rosto e vos dê a paz. Né? Essa paz muitas vezes ligada à saúde, né? Que o Senhor vos dê a paz. E agora Paulo vai citar, né, que graça e paz. Ele cita a da velha aliança, a paz, e agora a da nova aliança, graça, né, que ele mesmo vai dizer que é favor imerecido de Deus, né, a nós. O Paulo vai falar muito de graça, né, e essa era uma saudação dos gregos, tá? Dizer graça era uma saudação dos gregos. Então ele está juntando duas bênçãos da aliança, né? A graça e a paz. Esse é um termo usado por Paulo nas suas cartas, criado pelo Paulo. E observe a partir de hoje que ele vai usar isso nas suas cartas, né? Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos a graça que Deus deu através de seu Filho Jesus Cristo e a paz que o Eterno nos tinha prometido lá na velha aliança ainda também. E é isso que Paulo está dizendo aqui na sua introdução, é a saudação inicial de Paulo à igreja de Corinto e às demais igrejas. E fica para a nossa reflexão, muitas igrejas usam essa forma de saudação baseada aqui nos ensinos do apóstolo. E basicamente no início é isso. Os 3 pontos principais é ele se apresentando, quem escreve, para quem escreve e a saudação. Amém?